O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que se encontram aqui na casa de nossa mãe, a Virgem de Nazaré. Sintam-se acolhidos e acolhidas, e desde já que a sua semana seja uma semana muito abençoada, muito frutuosa. E também as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que sempre reza conosco através da Rede Nazaré de televisão e também através da Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal basilicadenazaré.com.br ou mesmo instalar aí no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e a sua família, o nosso abraço fraterno e o nosso muito obrigado por estar sempre rezando conosco através dos nossos meios de comunicação. Irmãos e irmãs, Zé Alegria era um mendigo que vivia perambulando pelas ruas de sua cidade. Um belo dia, ele estava dormindo na calçada como de costume, e eis que chegou um pregador, um missionário, com a palavra de Deus, e pediu permissão para poder anunciar a ele a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. E Zé Alegria, como era uma pessoa muito acolhedora, disse prontamente: pois não, pode anunciar a palavra de Cristo Jesus. Então, depois que o pregador terminou de anunciar a palavra de Deus, Zé Alegria ficou tão encantado com aquelas palavras que quis também ser um pregador. Porém, o missionário disse: você vai ter que passar por um processo de evangelização. Como Zé Alegria não tinha onde morar, o missionário arrumou para ele, no fundo da igreja, um quartinho aonde ele poderia descansar, e arrumou para ele um trabalho na igreja como zelador. Um ano depois, o Zé Alegria era um excelente zelador da igreja, mas também um exímio pregador de sua palavra. Um belo dia, Zé Alegria tomou um trem, e dentro do trem ele começou a anunciar a palavra de Deus para os passageiros. Porém, um dos passageiros, um homem muito forte, muito rude, o mandou calar a boca, e Zé Alegria então pensou: é agora que eu tenho que anunciar a palavra de Deus. E ele então continuou anunciando com mais afinco a palavra. E o homem mais uma vez insistiu: cale a boca, senão vou pegar esta Bíblia e jogar fora através da janela do trem. E Zé Alegria então pensou: o Senhor vai me defender, vai me proteger, ele não vai fazer nada, não vai ter coragem. E continuou pregando a palavra. Até que num certo momento, aquele passageiro incomodado tomou a palavra de Deus das mãos de Zé Alegria
e a jogou fora pela janela do trem. Zé Alegria, cabisbaixo, desceu na primeira estação e voltou a morar nas ruas desiludido, porque afinal pensava: Deus não me defendeu. Passado 3 meses que Zé Alegria havia voltado para as ruas, eis que chega até ele um outro missionário, pedindo permissão para anunciar a palavra de Deus. Mas antes o missionário disse: posso contar a minha vida para você? E Zé Alegria disse: claro. Então o missionário disse: olha, eu era uma pessoa de família muito abastada, uma família que tinha muitas condições financeiras, mas desiludido da vida, resolvi suicidar. Fui para a linha do trem e pensei: vou deitar aqui porque o trem vai vir e vai passar sobre mim. Então assim eu fiz. Quando eu deitei na linha do trem para me suicidar, eis que o trem passou do outro lado. E quando o trem passou do outro lado, eis que alguma coisa atingiu a minha cabeça. Quando eu fui ver, era uma Bíblia, a palavra de Deus. Então eu pensei: é hora de mudar todo o meu comportamento, a minha maneira de ser. E quando o missionário olhou para o Zé Alegria, ele estava chorando e dizendo: esta Bíblia era minha. Então ele percebeu que Deus jamais o abandonara, pelo contrário, esteve sempre ao lado dele, mostrando a ele que a sua palavra é eficaz e verdadeira. É isto, meu irmão, minha irmã, que as duas leituras nos mostram o poder da palavra de Deus. Veja, já na primeira leitura, onde o apóstolo Paulo, escrevendo à comunidade de Roma, ele mostra que a fé vem da pregação, e a pregação vem da palavra de Cristo Jesus. A palavra que é eficaz, a palavra que é uma lâmpada para os pés e uma luz para iluminar o caminho de todos os missionários e missionárias. No Evangelho, Jesus chama os seus primeiros discípulos, os seus primeiros missionários, os seus primeiros anunciadores da palavra de Deus. Ele vai fazer este convite para André e para Pedro, eles que estão pescando, estão lançando a rede ao mar. Depois ele vai convidar também Tiago e João, que estão com seu pai na barca, consertando as redes. E tanto André quanto Pedro, Tiago e João, eles vão deixar as redes, vão deixar o barco, vão deixar a família, para poder seguir a Cristo Jesus. O texto do Santo Evangelho nos mostra que a palavra de Deus incomoda e também desacomoda. A palavra de Deus, ela chama aquele que está trabalhando, pois afinal, o verdadeiro missionário é uma pessoa incansável, é uma pessoa que não tem preguiça, pelo contrário, tem muita disposição para ser também um anunciador. Hoje, celebrando a festa de Santo André, este grande apóstolo, este irmão de Pedro, nós lembramos que André é um dos primeiros apóstolos de Cristo Jesus. André, que foi primeiro seguidor de João Batista, e quando João Batista vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, André sente tocado por estas palavras e começa a anunciar Cristo Jesus. Anuncia para o seu irmão Pedro, ao dizer: eis que encontramos o Messias, o Salvador. E Pedro, então alegre, começa também a ser um seguidor de Cristo Jesus. André vai aparecer no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 7 a 9, quando está conversando com Filipe, por causa da multidão que seguia Jesus, a multidão que estava faminta, e Filipe vai dizer: nós não temos como alimentar toda essa gente. E André, por sua vez, vai dizer a Filipe: tem aí um menininho
com 2 peixes e 5 pães. Então André é aquele que vai buscar a providência de Deus para alimentar aquela multidão faminta. André representa este missionário que não deixa o povo passar fome da palavra de Deus. Pelo contrário, ele vai buscar uma solução para que este povo seja alimentado, nutrido pela palavra e a graça de Deus. Depois, lendo a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo, apóstolo, que também é um grande missionário da palavra de Deus, a exemplo de André, vai dizer: sei em quem depositei a minha fé, a minha esperança. Assim, meus irmãos e irmãs, celebrando os apóstolos de ontem, os apóstolos da história, nós também, apóstolos do tempo presente, apóstolos que vão deixar na história o seu nome gravado, somos convidados a sermos continuadores do anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. A exemplo de Santo André e de tantos outros apóstolos que deram a sua vida por causa da pregação da palavra, nós também somos convidados a dar a nossa vida, sair do nosso comodismo e sermos também anunciadores. André, que não aceita ser crucificado como foi Cristo Jesus, ele então é crucificado em forma de X, mostrando assim todo o seu amor, todo o seu apreço por Cristo Jesus, aquele que o chamara. Jesus é aquele que toma a iniciativa, que chama, e nós somos aqueles que por livre e espontânea vontade respondemos a este chamado. Portanto, meu irmão, minha irmã, Cristo Jesus te chama dia a dia. Tenha coragem, como teve Santo André, Pedro, Tiago e João, de dizer sim. Diga também assim ao projeto evangelizador, ao projeto missionário de Cristo Jesus. Vale a pena, pode ter certeza. Afinal, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.